Deputado, a Alerj entra numa nova etapa, né? Vem aqui para o centro, nesse edifício que é um colosso, né? Aqui do Largo São José. Essa mudança coincide com alguma mudança no legislativo fluminense, no sentido do papel do legislativo? Como é que o senhor gostaria que a sua gestão fosse lembrada em relação a isso, ao desenvolvimento do Estado do Rio? Bem, primeiro dizer que eu fui presidente interino de julho de 2017 a janeiro de 2019. Depois fizemos uma reeleição, fui candidato único, meu partido elegeu 3 deputados de 70 e fui candidato único em 2019. Fui para a reeleição em 2021 para esse segundo mandato e o segundo biênio, também candidato único. A gente, desde o primeiro momento que estive na interinidade, a gente fez uma coisa diferente. A gente ouviu muitos líderes, fizemos muitas reuniões para que a gente pudesse dar mais participação dos partidos no plenário, nas pautas. Então, a gente fez uma pauta muito propositiva, já em 17 para 18, e naquele momento o Estado passava por muitas dificuldades. A Assembleia, por alguns meses, ficou cercada por grades. Nós votamos coisas difíceis de serem aprovadas, mas aprovamos em 17 e 18 para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação, porque o Estado viveu um momento muito difícil. Você tem uma ideia, Aziz? Começa com a queda do preço internacional do barril de petróleo, que era 105 dólares em agosto de 2014 e vem a 28 dólares em fevereiro de 2016. Em 14, a Assembleia votou aumento para mais de 40 carreiras e até aquele momento, era junho de 14, não tinha esse vendaval que veio depois com a queda do preço internacional e também com a Lava Jato. Para você ter uma ideia, Aziz, em 2003, o Brasil inteiro tinha 3.900 empregos no setor da indústria naval. Em 2014, 83 mil empregos no setor da indústria naval. Quando vem a Lava Jato, eu quero logo dizer que eu sou favorável à Lava Jato, que possa investigar e apurar e fazer valer as leis, mas ela foi muito em cima das empresas e não nas pessoas físicas que compunham a direção das empresas. Então, para dar um exemplo da indústria naval, só a indústria naval, 83 mil empregos, final de 14, final de 2015, 50 mil empregos. Perdeu 30 mil empregos em um único ano. E hoje, tem ideia mesmo? Por que isso, Aziz? Porque muitos dos responsáveis por aprovar projetos, aprovar medição de obras, não quiseram mais, com medo de responder por improbidade administrativa. Então, isso paralisou a construção naval. E aí vem decrescendo os empregos. Hoje nós temos menos de 10 mil empregos nesse setor no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro perde, seguramente, mais de 30 mil empregos nesse período. Para ser bem preciso, em torno de 37 mil empregos menos para agora, 2021, do que tinha em 2014. Mas veio queda do preço do petróleo, o Rio, que havia dado aumento a mais de 40 categorias em junho de 2016, passa pela tempestade perfeita, né? E aí nós tivemos muitas das contas do Estado, da Secretaria de Fazenda, dos convênios bloqueadas por retenção do governo federal para pagar dívidas que o Estado contraiu e o governo era garantidor. Então precisávamos fazer algumas mudanças. Aumentamos a contribuição dos servidores de 11 para 14 e do Estado de 22 para 28. Implantamos um teto de gasto no Estado, votamos a privatização da SEDAI, autorização e empréstimo. Então nós votamos muitas dessas medidas com a Assembleia cercada,
ao som de bombas de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, mas votamos, aprovamos, e o Estado passa, a partir de setembro de 17, a ter a sua normalidade, ou seja, parou de bloquear contas, o Estado toma um empréstimo, põe as contas em dia, porque algumas categorias estavam com atraso de 3, 4 meses, nós corríamos um risco sério, porque a polícia, a área da segurança como um todo, estava ameaçando entrar em greve, a exemplo que já tinha acontecido antes no Espírito Santo, por exemplo, se a polícia militar sai, na verdade ficasse naquele momento ali nos quartéis, a gente ia viver aqui uma guerra civil. O que aconteceu no Espírito Santo, de 14, 15 dias, morrerem mais de 100, nós teríamos só na minha região, que é a Baixada Fluminense, isso em 24 horas, eu não tenho dúvida. Se os policiais ficassem naquele momento nos quartéis, a gente ia viver uma guerra civil. Votei coisas ali contra, inclusive a orientação do meu partido, fiquei suspenso por 8 meses do meu partido, mas sabia que aquilo... isso eu não me lembro. Era a única forma da gente poder voltar à normalidade. De lá para cá, o Estado elege um novo governador, 19, a Assembleia votou coisas importantes para facilitar a vida do governo novo, tanto no final de 18, no orçamento para 19, como em 19, quando o regime de recuperação diz que o Estado precisava cumprir algumas determinações que, ao longo dos últimos 2 anos, tinha de alguma forma, ferido o regime de recuperação. Então, a gente precisava de 602 milhões de reais para 3 anos de impacto, coisas que foram acontecendo ao longo do primeiro regime. Votamos coisas na Assembleia em novembro e dezembro de 2019, que possibilitou o Estado ter uma arrecadação anual em torno de 1,3 bi a mais. Então a Assembleia sempre vem dando demonstrações de ajuda e muito forte ao Estado, não a governos, ao Estado. O Legislativo pode contribuir muito para o desenvolvimento, né, deputado? Hoje o senhor diria, se fosse para o senhor apontar assim, qual é a pauta, ou as 2 ou 3 pautas mais importantes que estão no âmbito da Assembleia Legislativa para ser aprovado, qual que o senhor apontaria como eu digo principais? Que nós já aprovamos o Supera Rio, que é um auxílio emergencial para as famílias que estão no cadastro único e para os desempregados do ano de 2020 até agora, são mais de 127 mil desempregados, e também um empréstimo que o Supera Rio, aprovado pela Assembleia, uma lei da minha iniciativa, que cria esse auxílio emergencial para as famílias, no mínimo R$200, no máximo R$300, são R$200 mais R$50 por filho, no máximo de 2 filhos, e o empréstimo com 1 ano de carência e com 10 anos para pagar, o empréstimo até R$50 mil. Eu não tenho dúvida, esse empréstimo vai fazer muito sucesso, já está fazendo. 48 horas, o governo teve demanda de mais de 300 milhões de reais. Mais de 30 mil empresas se cadastraram para tomar esses recursos. Isso garante os empregos atuais e pode gerar algum emprego a médio e longo prazo. Nós, na Assembleia, votamos uma lei importante, que é um fundo soberano, uma emenda constitucional também de minha autoria, que pensa o Estado para médio e longo prazo. Essa emenda, ela prevê que, anualmente, os recursos arrecadados com os royalties, toda vez que tiver superávit em relação ao ano anterior, 30% desses recursos vão para o fundo. Eu não tenho dúvida, esse ano o fundo será capitalizado no primeiro ano com mais de 2 bilhões de reais. E são recursos para que a gente possa fazer uma poupança para investimento. E aí nós vamos discutir isso com as regiões do Estado, vamos discutir isso com as universidades, com alguns economistas, para que a gente possa investir esses recursos desse fundo em projetos estruturantes para o Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa pensar pós-pandemia no crescimento e para que a gente possa também diversificar, para não ficar tão dependente dos royalties. Nós temos realizado algumas reuniões com as universidades estaduais e federais, com alguns economistas, com Fiocruz, alguns institutos, para que a gente possa também pensar o Rio pós-pandemia. Já fizemos 8 reuniões, agora no início de agosto vamos estar realizando uma para discutir projetos estruturantes para esse fundo, fundo soberano. E a Assembleia vota quase que diariamente aqui projetos
estruturantes. Por exemplo, nós votamos no ano passado um projeto, que é um projeto que iguala a taxa do ICMS, né, para os atacadistas, porque a gente vem perdendo muitas empresas para o Espírito Santo. Tem acontecido um esvaziamento econômico do Estado em relação a essa guerra fiscal, porque ela não acabou. A Lei 159 fala do fim da guerra fiscal, mas ela não acabou. Então, a gente agora mesmo vamos estar votando um projeto que vai igualar o ICMS do Estado de Minas Gerais para bares e restaurantes, na verdade para a indústria da alimentação, e aí não é só bares e restaurantes, é uma cadeia grande. Isso vai possibilitar trazer mais investimentos, novos investimentos do Estado. Reduz quanto? Não parece pouco, mas reduz de 4% para 3%. Isso para as indústrias de alimentos 25% é muita coisa. Isso vai fazer a diferença. Então, agora, você falou em infraestrutura, deputado, o governo federal está prestes a publicar o edital de concessão do Santos Dumont. O senhor já manifestou a sua preocupação se o edital realmente liberar todos os voos previstos por Santos Dumont, isso pode prejudicar o Galeão, né? O que pode ser feito no âmbito da Assembleia para defender o Rio de Janeiro e a ideia de o Galeão ser um hub nacional? Na verdade, o que a gente está assistindo, e a gente tem feito alguns pronunciamentos do movimento contrário a isso, eles querem centralizar os voos, estão centralizando 80% dos voos do Estado do Rio de Janeiro no Santos Dumont. Uma pista pequena, a gente sabe que tem dificuldades. Nos últimos 3 meses aconteceram 3 incidentes de aviões de médio porte que vai pousar, ele arremete, porque o A320, por exemplo, ele identifica o tamanho da pista e quando ele vê que a pista é pequena, ele não pousa. Tivemos 2 incidentes com a Azul. Então, isso é ruim para o Estado, porque o Galeão é o hub dos voos, né, de conexões de voos para o Brasil e para o mundo. E nós sabemos que o Santos Dumont foi pensado como um aeroporto regional, mais para Rio, São Paulo, por exemplo. Então, nós já reduzimos o ICMS do querosene da aviação, igualando São Paulo, e isso pode fazer uma diferença. Nós já atraímos a empresa Gol para o Galeão, e a Itapimirim, que está prestes a iniciar os seus voos também para o Galeão. O Galeão, Aziz, gera em torno de 25 mil empregos, e fazer com que os voos que paravam, que pousavam no Galeão, saíam do Galeão para o Santos Dumont, por exemplo, a gente perde toda a questão do entorno do aeroporto. Por exemplo, oficinas de manutenção, não tem espaço no Santos Dumont. Ora, se o voo não pousa no Galeão, para que vai ter lá a sua oficina de manutenção? Faz em aeroportos grandes de outros estados. Então, a gente perde muito. Então, essa Assembleia notificou a ANAC, vem fazendo um movimento, e, de fato, a questão da taxa do ICMS, né, da alíquota do ICMS, igualando São Paulo, isso pode fazer alguma diferença. Agora, a gente olha e vê que isso é uma determinação da ANAC para viabilizar o aeroporto para privatizar. Isso não garante nada a médio e longo prazo, mas pode fazer com que o Rio perca ainda mais com a vinda de turistas e, de novo, tirar a possibilidade do Galeão ser o nosso hub. É o caminho contrário do que Minas Gerais fez, né? Minas valorizou o aeroporto de Confins, né? O nosso aeroporto aqui internacional é o aeroporto do Galeão. E a gente precisa garantir lá um mínimo, porque senão a concessão lá do Galeão vai quebrar, eu não tenho dúvida. E eles querem, na concessão do Santos Dumont, ter uma arrecadação ali por conta do número de voos, e acaba prejudicando o Galeão para fazer uma média alta aqui no Santos Dumont. Mas é uma pista pequena, é uma pista que se presta para uma aviação regional, logicamente, mais Rio, São Paulo, Espírito Santo, mas a gente precisa resgatar o Galeão. O Galeão é um aeroporto muito importante, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Em termos de desenvolvimento, o Rio de Janeiro tem o diferencial dos royalties, né, de ser um estado produtor de petróleo. Mas o senhor acha que os municípios do Rio, há sempre uma crítica sobre isso, têm feito um bom uso dos royalties, ou é possível melhorar isso para desenvolver melhor o estado do Rio? Sempre é possível melhorar, mas
por exemplo, mais de 80% da arrecadação dos royalties que o Estado arrecada, ele é destinado ao Rio Previdência, pagamento de pensões e aposentados. Então, o Estado do Rio de Janeiro, o que arrecada, ele é destinado, mais uma vez, ao FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação do Meio Ambiente, e ao pagamento de aposentadorias e pensionistas. Então, o Estado está tranquilo em relação à destinação dos royalties. Alguns municípios, no passado, a gente ouviu muito de que foram perdulários com essas receitas, que o petróleo é uma receita finita, então a gente precisa garantir uma poupança com esses recursos, diversificar a aplicação desses recursos para poder atrair infraestrutura para os municípios. Exemplo de Niterói e própria Maricá. Maricá vem fazendo um trabalho belíssimo. Tem lá um aeroporto municipal, está fazendo grandes obras de infraestrutura para o município e não tenho dúvida, Maricá está crescendo muito, tem uma companhia de desenvolvimento, inclusive faz parceria com empresas privadas para levar o desenvolvimento e o conhecimento para Maricá. O Palácio Tiradentes, agora com a vinda dos gabinetes para cá, né, da Assembleia para cá, para esse prédio novo, vai virar um museu? Museu da Democracia. Museu da Democracia. Vamos o que tem no Museu da Democracia, deputado? O que vai ter? Vai ter todo o histórico, né? O próximo ano, 2022, vai fazer 100 anos da pedra fundamental do Palácio. Teremos 200 anos da independência. E ali já foi a Câmara, né, Federal, ali já teve... tem muita história o Palácio Tiradentes, muita história. A cadeia velha, ali ficou o Tiradentes, mas a gente precisa resgatar ali a memória do parlamento, a memória da democracia. E a gente precisa resgatar para que a gente não perca o passado, porque a gente corre sério risco aí nesse momento, nos últimos momentos que vivemos aí, e eu não tenho dúvida, resgatar a memória, aprender com o passado é fundamental para que a gente possa ter um país mais democrático, livre, e o momento exige isso. O senhor acha que a democracia é importante para o desenvolvimento econômico também? Democracia é importante para tudo, principalmente para a liberdade individual do ser humano, né? E sem liberdade você não tem opinião, você não consegue nada. Eu não tenho dúvida, eu acho que a democracia tem muitos defeitos, né? O sistema democrático, mas ainda é o melhor sistema, não tenho dúvida. O que vai ser feito com aquele prédio feioso onde era o anexo do Palácio Tiradentes? Tem uma lei aprovada na Assembleia para transformar ali em um hospital do olho, um hospital que possa atrair pacientes do estado inteiro. É uma necessidade, o estado tem essa necessidade. E também tem a possibilidade de retomada para o município. E o município, no primeiro momento, iria demolir aquele anexo. Mas essa questão do hospital está avançando, pode ali ter um retrofit e melhorar bem aquele visual, aquele ambiente ali. O prédio tem muitos problemas, principalmente estruturais, de hidráulica, de elétrica, mas um bom retrofit ali pode viabilizar um hospital do olho. Ele não é da União? É da União, cedido para a capital, que cedeu para o Estado. Então o município não pode resolver demolir alguma coisa da União? Não, mas no projeto do Porto, ali prevê a demolição do prédio. O senhor é contra a demolição? Precisa ver o projeto, se tem viabilidade, eu acho que sim. E ali pode, inclusive, ajudar muito a questão ali das barcas. Aquela modificação da perimetral e do mergulhão, um túnel agora, a gente perde os ônibus para alimentar a barca. Então tem muitos problemas, a gente precisa de ter aqui no centro, não só ali na Praça 15, mas todo o centro, uma revitalização. Falam muito de fazer moradias com escritórios. Eu acho que precisa urgentemente resgatar o centro. Eu vivi no centro aqui, 16, 17, 18 anos de idade, conheço um pouco as ruas, conheço bem o espaço do centro, e o centro era muito pujante, muito rico, com muitos movimentos, e a gente hoje sente a falta aqui, e o centro se empobreceu. A gente precisa resgatar o centro da cidade do Rio de Janeiro. Fazer uma última pergunta sobre o Estado. Recentemente, agora, a Fundação Getúlio Vargas mostrou um estudo dos 5 municípios, dos municípios que são mais ricos, né, que a população tem uma renda média maior, e dos que têm mais pobres.
e a diferença é muito grande, né? Sempre foi, mas acaba se agravando, né? A desigualdade acaba se agravando. O mais rico é Niterói, disparado, muitas vezes, uma renda muitas vezes maiores do que de Japeri, que é o mais pobre. Essa desigualdade no estado do Rio de Janeiro, o senhor vê uma forma de melhorar isso, de desenvolver, de diminuir essa desigualdade? Aziz, eu fui prefeito no município vizinho de Japeri, Paracambi, com uma população em torno de 50% da população de Japeri, com um orçamento 30% de Japeri. E o que falta em Japeri, lá tem muita pobreza, eu conheço bem, conheço cada bairro, não conheço 100% das ruas, mas posso garantir que eu conheço mais do que 99% do japeriense. Eu morei lá quando tinha 2 anos de idade, mas eu vivi os últimos 12 anos em Japeri. Eu conheço cada bairro, eu conheço mais de 90% das ruas de todo o município. O que falta é uma gestão que aplique os recursos na educação, na saúde com transparência. Eu conheço a realidade de Japeri, a cidade da região sudeste, que tem maior percentual da sua população na linha da pobreza, mas não justifica o que os prefeitos fizeram ao longo dos últimos anos com o recurso público do município. Lá em Japeri, 3, 4 vezes na semana, agora não na pandemia, mas fora da pandemia não tinha aula. E não tem aula porque falta merenda, porque falta luz, porque falta água, porque falta o professor. Lá todo dia tem um motivo para não ter aula. Então lá o que falta é vergonha na cara. Tá? Sei também que Niterói foi capital, Niterói, assim como a cidade de Maricá, tem muitos recursos dos royalties, hoje principalmente, por conta do campo de Lula, Maricá e Niterói, mas existe um déficit educacional na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e em especial na Baixada Fluminense. Eu fui prefeito na cidade de Paracambi, eu universalizei a pré-escola. No meu segundo ano, as crianças com 5 anos copiavam do quadro. Lá em Paracambi, eu peguei a cidade com 12 homicídios ano, deixei com um único homicídio ano, onde eu dei uma ocupação para a juventude, criança a partir de 5 anos de idade, 6 anos. Um homicídio por ano? Um ano. Você pode pegar no ISP. Em 2008 teve um único homicídio na cidade de Paracambi. E em 2001 aconteceram 12 homicídios. Mas eu peguei todas as crianças, botei na sala de aula a partir de 3 anos de idade. Criança de 5, 6 anos fazia uma atividade, balé para menina, karatê para o garoto, capoeira, jiu-jitsu, futebol de salão, natação. Fiz na área da educação, levei um complexo educacional onde hoje funcionam 14 cursos superiores públicos, 7 de pós-graduação, uma belíssima escola de música, a Escola Vila Lobos, Museu da Ciência, uma escola de teatro e uma escola de balé. Então, nós ocupamos a juventude, a criança. Paracambi, durante o meu governo, a criança não andava, o garoto com gaula de passarinho, com livro, com instrumento. De segunda a sábado, um turno na sala de aula e outro turno fazendo esporte, aprendendo inglês, espanhol e francês, aprendendo informática. Então, a sua visão, a chave para o desenvolvimento é a educação. Não tenho dúvida. Primeiro lugar, educação. Segundo lugar, educação. Terceiro, quarto e quinto lugar, educação. Muito obrigado. Ok, obrigado.